Vou falar meio em português, meio em espanhol. A gente tá no Micasita Buvette, que é um... A pronúncia tá correta? Micasita Buvette. Esse é o bar de vinhos mais querido meu, aqui na região do Pacífico, em Madrid. Foi uma descoberta que a gente fez, eu e a Tainá, quase que por acaso, sim. Primeiro, a gente buscou bares de vinhos, e aí depois a gente foi atrás de pontuação para ver os bares de vinhos que eram melhor pontuados. E aí o Micasita tava lá em cima e bem perto de casa. Eram esses os requisitos. Bares de vinhos bem pontuados perto de casa. E a gente veio pra cá, sentamos aqui na barra, né, no bar, do lado de lá das câmeras. Bom, eu comecei a conversar com a Tainá em português e, obviamente, a gente tava falando em português e tal. E aí, a Geórgia tava atendendo nesse dia e ela deixou a gente conversar um pouquinho e tal. E aí, quando, em determinado momento, ela olha pra gente, assim, com esse sotaque dela que vocês vão ouvir já de onde que é. Ela fala, vocês são de onde? E aí a gente descobriu que tínhamos uma carioca, dona do bar, aqui, e depois descobrimos que a história não era bem essa, né, George? Conta pra gente aí, de onde que vem o Brasil, de onde que vem esse sotaque carioca, que história é essa? Eu sou franco-brasileira, nascida em Paris, meu pai é brasileiro do Rio, de Niterói exatamente. Uhum. Minha mãe é francesa de Paris, 1000 gerações, ela é parisina de verdade. Eu morei no Rio muito pouco tempo, morei no Rio 8 anos na adolescência. Mas... sotaque, eu ia dizer que você morou no Rio, você morou em Paris 8 anos e viveu no Rio a vida toda. Não. Eu tenho uma facilidade com idiomas, porque meus pais sempre falaram 2 idiomas em casa, e a gente vive em muitos países, então isso ajuda muito a desenvolver o ouvido, né? Uhum. Mas minha personalidade foi mais desenvolvida na França, né? Uhum. Mas, obviamente, eu adoro o Brasil, eu me sinto totalmente franco-brasileira, eu não tenho a sensação de ser nenhum totalmente, nem outro totalmente. Uhum. E essa foi a ideia a gente se conheceu em Paris, então, claro, Paris era um pouco o ponto de base do nosso casal. Uhum. E Sueli foi pro Brasil várias vezes e adorou o Brasil, mas quando a gente tentou criar a Micasita, a ideia era realmente ser Paris, né? Uhum. O vínculo, porque é o nosso vínculo como casal. Esse bar, pra anécdota, né? Foi o primeiro bar, quando o bar não era nosso ainda, que ele já se chamava Micasita. Foi onde a gente se beijou pela primeira vez, foi nessa terraça. Então, quando a gente... Sim, não sabia disso, legal. Aí, então, quando a gente começou a pensar nessa ideia de ter um bar, né? Que a ideia surgiu em Praga, a gente estava de férias já na República Tcheca e a gente teve essa ideia de montar um bar, que no começo a gente não sabia muito bem, porque a gente não é desse meio, né? A gente nunca trabalhou em bares na vida, nem ele, nem eu. E aí a gente começou a pensar em buscar um local e era óbvio que tinha que ser esse, mas ele não estava em venda. Então, ainda. Mas tudo tem seu preço, né? E o Suel que você está falando, é teu companheiro que está aqui do lado com a gente. O interessante do Suel, e aí eu vou deixar você falar daqui a um minutinho só, é que foi amor à primeira vista, não só seu, mas meu também, que quando eu conheci o Suel, eu fiquei, que cara legal do caralho, que foda. Apaixonado por vinho, e para dar um mix ainda maior na história do bar, o Suel não é só espanhol, né? Conta un pouquinho la historia de la familia, Suel. Bueno, historia un poco muy parecida a él, en el sentido que son mistura también. Mi madre es española, mi padre es de Marruecos, mas yo estudié en París y pasé mucho tiempo ahí. También viví en otros países también. Entonces, sí que es un punto donde nos encontramos mucho, Jorge y yo, esa mistura internacional. Entonces, teníamos una visión de lo que queríamos con nuestro negocio que sea diferente de lo que se hacía aquí, sobre todo en este barrio, que era un barrio más tradicional, ¿no? Entonces queríamos aportar todo nuestro background de lo que habíamos visto, de los sitios que nos inspiraban, de los sitios, hablamos mucho de los locales en París que nos gustaban tanto de vino, mas no solo de vino, tomamos inspiraciones en nuestros viajes también. En Venecia había unos sitios que nos gustaron mucho también, que influenciaron mucho este local. Entonces, esto es el resultado un poco de nuestros dos mundos, era cómo vamos a mezclar estos dos mundos y crear, y por eso es nuestro bebé. Nosotros no tenemos hijos, esto es un poco con nuestros perros, nuestros 3 bebés, y por eso le tenemos tanto cariño también. Sí. E que ano foi que vocês pensaram e fundaram o Micasita nesse formato que ele está hoje? Eu me mudei para Madrid em 2016. De Paris. Tá. A gente abriu o Micasita 8 meses mais tarde, em 2017, em julho de 2017. E a nossa ideia, a gente tem muita paixão pela estética, né? Suel como realizador de cinema, fotógrafo, eu
sou arquiteta de interior, trabalhei muito tempo na moda, então a estética era uma coisa que unia muita gente, que era muito importante. Isso era um ponto fundamental, o vinho, toda a gastronomia francesa, mas não a alta gastronomia, que a gente não é chefe, a gente gostava de clássicos franceses, mas bem feitos, tudo caseiro. Era muito importante, que não tem nada que eu ódio mais quando eu viajo, que é pagar num restaurante por uma comida que ou eu poderia fazer em casa, ou eu tenho a sensação que é congelada. E isso, pra mim, era muito importante, que se note, né, que a comida é caseira. A decoração era importante. E o último ponto que unia a gente muito, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, era o jazz. A gente é apaixonado por música, especialmente por jazz. Meu pai é um guitarrista de bossa nova, de jazz, então eu cresci nesse meio da música, o Suel também, e a gente queria que tivesse essa mistura de decoração, uma boa comida simples, sem pretensão, mas bem feita, vinhos interessantes e música, que a música acompanhe o todo e seja meio que um ponto de união entre tudo isso, e poder fazer que o produto, o acesso a esse tipo de música, a esse tipo de decoração, que normalmente é uma coisa um pouco mais, que se encontra em bares um pouco mais, não sei como falar, elaborados. Isso a gente queria que fosse acessível, poder ter um vinho de muita qualidade, um vinho muito diferente, mas sem ter todo esse lado mais, que faz que as pessoas às vezes não se atrevem a entrar e não se atrevem a pedir certas coisas porque é muito posh, né? Então a gente queria fazer que essa cultura do jazz, da comida francesa, de um bom vinho, seja acessível para absolutamente todo mundo. Eu sou bem suspeito para falar, mas assim, do meu ponto de vista, vocês conseguiram super montar esse mix, porque o que me encanta aqui no Mi Casita são duas coisas especificamente. O atendimento é incrível. E quando eu falo atendimento, eu não falo só da atenção, assim, no trato com o cliente, mas do ambiente, dessa questão. Eu já vim a shows, petit comitê aqui. A segunda coisa que me encanta é essa diversidade de vinhos. Madrid é uma cidade que me surpreendeu positivamente pela quantidade de vinhos que se toma aqui. Mas me surpreendeu um pouco negativamente na questão da dificuldade de você sair daquele lugar comum. R's, né? Isso, Rioja, Ribeira e Rueda. Exato, claro. Vocês têm vinhos tradicionais, entre aspas, de Madrid aqui, né, da Espanha aqui, mas aqui na mesa a gente tem um Claret de Ribeira, a gente tem um Syrah marroquino e o branco, um albarinho clássico espanhol. Então, como o Sol estava falando, acho que a proposta é fazer uma mistura. Antes da gente começar a conversar, você estava falando, né, Suel? Da história da carta de vinhos, como que vocês trabalham isso e qual que é a ideia por trás desse mix aí? Várias coisas. Primeira coisa é um negócio, então você tem que observar o que a competência faz. Então, vimos que não havia muitas pessoas trabalhando o que são os vinhos internacionais. A maioria das vezes estão trabalhando vinhos franceses, italianos, mas eu acho que o mundo de vinho é limitado, então tem muitas viagens que tem que proponer a gente. Então, foi claro para mim que queria trazer referências que as pessoas não conhecem. Segundo ponto, a variedade e o câmbio. Para mim era importante essa coisa de variar constantemente os vinhos para justamente que o cliente pueda provar coisas diferentes cada semana, cada 10 dias, cada 2 semanas. O terceiro ponto é o que falava a Jorge, a maneira de apresentar, a maneira de compartilhar a paixão do vinho não é uma maneira tradicional, é uma maneira de conceber o vinho como uma coisa mais de união entre as pessoas. Então eu gosto de transmitir minha paixão a uma pessoa que não tem nenhuma ideia de vinho a uma pessoa que é muito profissional ou experta no vinho, né? Aqui tentamos cobrir todo esse abanico e sempre desde a humildade, porque eu acho que o mundo do vinho é um mundo que te obriga a ser humilde, porque é demasiado grande para explorar. Ninguém pode pretender saber mais que todo mundo, é impossível. Então, nós observamos quando começamos a trabalhar que muitos sítios aqui no Madrid tem uma relação muito posh com o vinho, tem uma atitude muito precisa, muito clássica, habitual no mundo do vinho, e queríamos romper. Então, vimos exemplos tanto em Paris, Londres, de lugares que proponiam a possibilidade de ter
grandísimo clásico de Borgonha com uma hamburguesa, por exemplo, e de uma maneira muito desenfadada, muito e sem relax. aquele garçom de gravata. Exatamente, sem um serviço impecável. Aquilo, abrir a botella. Porque mesmo que a gente quisesse fazer isso, a gente não poderia, porque a gente não vem desse mundo hoteleiro, a gente não fez a escola hoteleira do Lausanne, a gente não fez, a gente não tem essa formação e a gente não é essas, e não é essa somos proposta. essas pessoas. Então, a ideia aqui era a autenticidade. O que você vê é o que há. Então, a mesma maneira, a ideia saiu da nossa própria casa. A gente sempre gostou de receber pessoas em casa, de abrir boas boteigas de vinho em casa, de cozinhar a tarde inteira para as pessoas que a gente recebe, de poder propor uma experiência, de colocar vinil e escutar vinil a noite inteira com os nossos amigos. E ficava pequena a casa, porque no final das contas você tem uma mesa de 6 lugares e é isso aí. Então, o bar tinha que ser uma reprodução, uma extensão da nossa casa. De Micacita. Exatamente. Por isso o nome, por isso que a decoração, quando as pessoas vão em casa, o chão do Micacita é o mesmo chão que tem na nossa terraça. Tem muitas coisas que estão repetidas, que a gente tem em casa também. O código de cor também é o código de cor que a gente tem em casa. Então a gente queria realmente ser isso. O que a gente é em casa, o que a gente é com os nossos amigos, a gente quer ser exatamente a mesma pessoa aqui. Fazer que qualquer pessoa se sinta bem, possa se divertir sem toda aquela coisa pretensiosa que não quita um alto nível de qualidade que a gente quer. Então, eu acho que essa é a procura constante de encontrar o balance entre um produto de muita qualidade e um serviço muito popular, muito familiar, muito cercano, muito amigável. E é difícil, não? É uma combinação difícil de conseguir. É difícil se você tenta ser o que você não é. É mais fácil quando a gente não tá forçando nada. A gente é assim. As pessoas que vêm aqui, a gente é assim em todos os lados bons e ruins. Tem um dia que a gente tá mais... É mais complicado, que a gente tá mais cansado, talvez a gente seja menos... atencioso e tal. Talvez a gente fale menos, mas isso é a coisa de todas as pessoas. Quer dizer, você tá à frente a pessoas, você não tá à frente a um garçom de alto nível. Não é uma máquina... Um sommelier, uma máquina maître de salle que tem uma poker face, não. Você vem pra cá, você tá em casa com tudo bom, com tudo ruim que inclui. Que se tem em casa. Mas, assim, o que eu disse que talvez fosse difícil fazer esse tipo de coisa, porque quando você vê do ponto de vista... Acho que tem 2 desafios grandes pro pessoal que não é da Espanha, ou não mora aqui na Espanha, em Madrid especificamente, e aí me corrijam, Suel, como espanhol, por favor. Dá a impressão de que o público espanhol, em geral, é um público muito conservador, né? Espera determinados vinhos, determinados rótulos, um serviço de uma determinada forma e tal. E a gente estava até discutindo outro dia que tem uma redução no consumo de vinho justamente porque as novas gerações estão meio enfadadas desse modelo antiquado e tal. Como é que é montar um bar com essa proposta super diferente dentro de um país mais ou menos conservador, a gente está falando do segundo maior país católico do mundo, e dentro desse país conservador, dentro de uma cidade e de um bairro super conservador como é o Pacífico aqui em Madrid? Tem que fazer as coisas com paixão. É uma condição necessária, fundamental para fazer uma aventura assim. Agora, você tem que ter paciência também. Nós, quando começamos, foi muito difícil, ao princípio, acostumar as pessoas de tipo de produto, de serviço, de ideia, de conceito. De saber que é uma outra ideia, que não é a ideia de um bar de toda a vida. Exatamente. Tardamos mais ou menos 2-3 anos, facilmente, em tentar explicar e que a gente também acepte a proposta. É uma coisa lenta, como todos os cambios são lentos. Por isso é preciso ter paixão. Esse é o primeiro ponto. E segundo, eu creo que hay que, como dice Jorge, a honestidade da proposta. Creo que cualquier persona que viene aquí a este sitio sabe perfectamente que no hay ninguna cosa que no sea honesta aquí. Por eso no pretendemos ser más de lo que somos. La propuesta gastronómica, la propuesta de vinos es muy similar a lo que somos nosotros. Y creo que eso la gente lo percibe y ayuda a cambiar, a mudar a ciertas cosas. Entonces, nosotros hemos observado también dentro de nuestra propia clientela cómo la gente fue cambiando hábitos de consumo por la manera que tenemos de trabajar, por la paciencia y por justamente damos la opción a la gente a probar cosas diferentes, a entender cuál es nuestro concepto, etc. Entonces, creo que hay una serie de requisitos que hacen que obviamente podamos intentar defender esta cosa. Ahora, que hay
cosas conservadoras? Sí. Claro que hay. España, en ese sentido, yo creo que más allá de lo que es España, creo que los grandes países, Francia, de tradición vinícola, Italia, España, etcétera, suelen tener esa parte más conservadora, más tradicional, menos variedad, menos apertura al resto del mundo, menos curiosidad, porque el producto nacional es muy bueno, el nivel es muy alto, hay una larga tradición. Entonces, creo que por eso hay que ser muy activo en el trabajo diario de cercanía hacia el cliente, de explicar cada cosa, justificar el por qué hacemos esto de alguna manera. Y las propuestas de los vinos, de los productores. Exactamente, por qué elegimos tal vino, por qué vamos hacia estas zonas, por qué nos atrae este vino en particular, por qué aparece un nuevo plato de repente en la carta, etc. Entonces, creo que es una suma de todas estas cosas que hacen que al fin y al cabo la gente poco a poco, porque al final es un recorrido largo, entiende la propuesta e está cada vez mais contenta com o que proponemos. Eu acho que foi difícil também porque a gente tá num bairro muito conservador, né? O bairro Pacífico historicamente é um bairro que era muito um bairro militar, né? Na época da ditadura de Franco, então é um bairro particularmente conservador. Um bar desse em Malasanha, em Chueca, em Letras, seria muito mais fácil. Então foi difícil por um montão de coisas, não só pela proposta do produto e o estilo de bar que a gente queria, mas pela própria proposta do que a gente é e do tipo de empregados que a gente tem. A gente queria algo multicultural, bem diversificado, como é a proposta como um todo. Comida, bebida, tudo. ideias. A ideia principal acho que é a tolerância. Acho que se a gente tivesse que definir uma palavra, Cacita seria a tolerância. Tolerância é todo tipo de gosto, a todo tipo de preço, a todo tipo de personalidade, de nacionalidade. Então foi difícil. A gente viveu momentos, a gente tem anedotas mil do primeiro ano, foi muito complicado, que fez a gente duvidar de se a gente estava feito para isso, se a gente estava feito para aguentar a dificuldade do primeiro, porque é uma dificuldade financeira abrir um negócio, mas quando você tem um público tão hostil, que foi o caso no começo, é muito agressivo, então você volta para casa, você tem a impressão de estar fazendo tudo errado, de não valer para esse ofício. A história da paciência que o senhor estava mencionando. Exatamente, né? E você se coloca em questão o tempo todo, e as pessoas te fazem sentir que você não vale nada, né? Então foi difícil, mas a gente aguentou, pouco a pouco, um dia depois do outro, com crises, obviamente, mas com pandemia no meio. Com pandemia no meio, que isso é outra história, mas a gente está aqui 7 anos mais tarde, o bar está mais forte que nunca. A gente tem muitos planos para o futuro, né? Porque a gente vai, depois de 7 anos, o bar vai se usando, né? Muitas coisas vão quebrando. Então a gente tem um planejamento esse ano de reformar certas coisas, de renovar e de adaptar mais a nossa experiência. Porque, claro, quando a gente abre, a gente não sabe nada sobre o lugar onde colocar o lava-louça. Vai aprendendo. Como ter as copas perfeitas e manter elas limpas e sem poeira. Então, muitos detalhes que, obviamente, quando você não vem do meio, você vai aprendendo, errando. Agora, depois de 7 anos, 7 anos já deu para aprender um monte de coisa. Tudo que a gente precisa saber. Então, a gente quer voltar a adaptar o bar a tudo que a gente aprendeu para que seja uma produtividade mais alta, né? Que é o objetivo das coisas, mas um serviço ainda mais orientado ao vinho e cada vez mais perfeccionista, mantendo a ideia principal, que é uma ideia democrática. Tem alguma coisa que dá para falar do que vem por aí? Sim, mas antes, para retomar isto que estamos falando, essa dinâmica tão hostil, tão difícil do princípio, tem 2 aspectos. Tem esse aspecto negativo que falamos, mas tem um aspecto positivo, que para mim é muito importante. Depois de 7 anos, quando já constituyes una clientela de personas que se convierten, muchos de ellos en amigos, gente que son conocidos, etc., también te da mucha fuerza para seguir haciendo cosas también. No es solo la adversidad, mas tem también cosas positivas, y una vez que você constituye tu clientela, te apetece regalar cada vez mejor producto, te apetece traer cada vez más referencia de vinos. Nos pasa muchas veces, pensamos en muchos clientes cuando hacemos algunas compras o yo elijo algunos vinos porque tal cliente me ha hablado que le gustaría probar esto, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, creo que es una dinámica que va en los 2 sentidos si uno tiene la paciencia de ir hasta el final de las cosas. Sim, e é engraçado você falar isso, porque várias vezes eu chego aqui no Micasita e o Suel, a Georgia estão no bar e tal, e já me vem e fala, tio,
que temos um vinho que te vai a flipar e quase sempre eles acertam. Mas é verdade, é super interessante. Acho que eu vejo o Sueli quando ele tá passando as listas de vinho, escolhendo vinhos, ele geralmente fala nomes de pessoas, quando ele, esse vinho vai gostar dessa pessoa, e também essa, e esse vai essa. E eu acho que isso também faz parte do conceito. É dizer, o que a gente tem em comum, a gente é bastante obsessional, a gente é muito workaholic e os nossos amigos não dá pra sofrem perceber disso. Porque a gente não tem vida social quase nenhuma, mas a gente adora o que a gente faz. E é verdade que o bar também foi uma possibilidade para... A gente tinha os nossos trabalhos separados, então sobrava muito pouco pra vida social, né? E com o bar, a gente pôde mais ou menos dentro das possibilidades, e ainda temos que ajustar para tentar conseguir ter mais tempo pessoal, mas na verdade a gente trabalha vendo os nossos amigos e recebendo os nossos amigos. Era isso que eu ia comentar. O legal é que a gente sabe onde é que vocês estão, né? Exatamente. E quando eu cheguei em Madrid, eu não tinha ninguém, né? Eu tinha meu marido, não tinha ninguém. Todos os amigos que eu fiz em Madrid em 7 anos, eu fiz aqui no bar. Todos. A Tainá, eu tenho poucas amigas meninas, e é verdade que todas que eu conheci, a Marion, a Tainá e muitas outras, são daqui, a gente se conheceu aqui, a gente acabou marcando fora, se vendo fora, o Sueli também fez muitas amizades aqui. E dá vontade pra gente, dá força pra gente também, pra gente querer fazer que esses amigos, quando eles traem os próprios amigos deles, ou os pais que vêm de férias, ou o que seja, eles estejam orgulhosos de trazer eles pra cá. Então, dá uma certa força e uma certa vontade de melhorar sempre, nem que seja por essas pessoas que confiam na gente, e que vem aqui e mostra um bar com tanto orgulho. A gente não pode decepcionar essas pessoas e a família das pessoas e os amigos das pessoas. Então isso é um motivador muito forte pra gente. Legal. Uma coisa que a gente vem notando é assim, o crescimento de Madrid como um sítio de interesse, um lugar de interesse, né? Muita gente vindo para cá tem um monte de coisa boa, tem algumas coisas ruins, mas eu penso que a maioria dos resultados são bons, né? Como é que vocês estão vendo isso, essa nova afluência de gente aqui para Madrid, casando com a ideia das reformas, das novas ideias que vocês estão tendo aqui para o Micasito? O que vocês estão esperando? Qual a expectativa e o que vem pela frente? Eu estou curioso para saber o que vem pela frente. Eu acho que a minha expectativa como maître de salle, como manager do bar, é fazer tudo o que eu posso fazer para dar protagonismo à profissão do Sueli, que é o sommelier, que é quem escolhe os vinhos e é quem dá vida aos vinhos do bar, né? Então, o meu trabalho como equipe é dar para ele todas as condições para ele poder escolher os vinhos cada vez mais diversos. E eu acho que dentro dessa proposta gigante que tem em Madrid, muita concorrência, a gente quer se posicionar num lugar de vinhos justamente nesses poucos lugares de vinhos que eu acho que a gente pode contar realmente com essa proposta de vinhos diferentes, semanalmente internacionais. Talvez tem 6 bares assim em Madrid, talvez 10. A gente gostaria de estar nesse top 3. A gente gostaria de... O projeto para 2024 vai ser um ano para ajustar tudo que a gente ajustar, para em 2025 se concentrar numa comunicação, mas a gente nunca comunicou sobre o bar, né? A gente nunca comunicou sobre o Sueli, que é um sommelier. Manja muito de vinho, muito bom, muito de vinho. Fino na proposta dele. Eu acho que esse ano é focalizar nele. E para mim, o meu objetivo esse ano é fazer que tudo para ele seja mais fácil e a estrela do vinho que ele possa ser reconhecida, possa ser vista como tal e que a gente possa notar em tudo que cerca a seleção dele o quanto de dedicação tem, né? Exatamente. No pressure, buddy. Mas eu acho que quando falamos com o Jorge do bar de maneira frequente, mas falamos todos os dias do bar, mas cada X tempo falamos da direção do bar, hacia onde queremos ir, etc. Creio que, ao fim e ao cabo, depois de 7 anos, sabemos mais ou menos, hemos aprendido muitas lições e sabemos mais ou menos que pontos nos gostaria explorar um pouco mais, não? Então, está essa questão do vinho, como ela fala, obviamente o vinho é uma parte importante da identidade deste lugar, mas que eu acho que não só o vinho que queremos que a experiência de nossos clientes seja ótima cada vez mais. Somos conscientes de que nós não somos um grande restaurante, não temos muito espaço, mas queremos maximizar o que temos e levá-lo a um ponto superior. Então, para isso é muito variado. Tem
esse aspecto dos vinhos, efectivamente, é um ponto importante. Queremos fazer melhoras também na carta, porque sabemos que temos um margem de melhora amplio delante de nós e queremos explorar isso. Jorge tem ideias muito precisas de como quer evolucionar para darle esse toque aún mais francês, que é o que nos pide muito a clientela, em tema de quesos também observar, e ao mesmo tempo encontrar esse ponto de união com a população local, através de ideias que estamos desenvolvendo. Também há um terceiro frente, que é esse frente da música, que vai ser um frente importante também, que falamos com Jorge, como pode ser darle toda mais identidade musical. Estamos observando o que se faz nas grandes capitais europeias, então queremos introduzir talvez a possibilidade de a escuta de música em vinilo, também um dos eixos importantes deste projeto. E um último ponto importante para mim, que é fundamental aqui, que tem que ver muito com a identidade, com o ADN do local, é essa proposta de organizar cenas privadas com amigos organizadas ao redor da degustação do vinho de qualidade, cartas, seguir com os concertos, porque Jorge também canta, também é uma cantante espetacular. Grandes clientes, muitos de nossos clientes vêm muito por isso também, por essa proposta que hacemos, onde mesclamos o que são os shows, tanto de Jorge como sua seleção de artistas, com os vinhos, com as cartas, um mix que hacemos juntos e funciona muito bem. A los clientes les encanta. Entonces, esos son los grandes ejes de los cambios de los 2 próximos años. Perfeito. Sim, eu acho que a parte, obviamente a gente não é uma sala de concerto, né? A gente não tem essa licença e a gente não pretende ter. A gente faz concertos acústicos, sem amplificação. São bem pequenos, muito os shows bem intimistas. Exatamente. Que a gente tenta colocar em cada evento que a gente faz, que seja um jantar entre amigos, que seja uma cata privada, que seja um concerto, o que for que seja. Que é a minha parte de eventos, o mais importante pra mim é que ela seja personalizada. Eu nunca faço um evento igual ao outro. Cada pessoa me diz o que é importante pra ela, o que ela quer, qual o budget que ela tem, e eu adapto absolutamente tudo à pessoa, à personalidade da pessoa, ao que ela tem imaginado, o que ela tem pensado. Então, para 2024... A ideia é essa, a gente quer integrar a presença do vinilo, né? E fazer noites temáticas, uma noite de hip hop old school, uma noite de blues, uma noite de jazz, flamenco. A gente quer integrar isso. E é muito tendência a questão dos listening room, né? Onde você tem bar, onde você vai só pra escutar música. A gente não quer ser isso tampouco, mas é verdade que a gente quer integrar essa parte a experiência de listening com a experiência do vinho, com a experiência e dos amigos. A gente tem uma sala embaixo, nos nossos pés, que a gente vai adaptar para fazer uma sala de cata e uma sala de música acústica. Tô curiosíssimo para ver essa sala. Isso vai ser ótimo, a gente tá com muita vontade de fazer e, obviamente, a gente vai cambiar a estrutura completa dessa parte para ser mais prática e mais adaptada ao vinho para entrar nisso. E para o que o senhor falou da carta, a gente não quer mudar a carta. O que é o que a gente quer. A gente quer ir melhorando cada coisa. Por exemplo, a gente tem o tartar, que é nosso top 3 ventas desde fazem 7 anos. A gente gostaria de upgrade esse tartar e colocar um tartar cortado ao couteau, né? Ao coutinho. Então são pequenos detalhes que a gente quer cada prato voltar a trabalhar ele e upgrade ele para ser cada vez mais, subir a qualidade sem necessariamente subir nem os preços nem nada, mas trabalhar o produto de maneira cada vez mais profissional e mais gostosa. Uma coisa que eu queria perguntar, eu acho que é bom destacar também para as pessoas que não conhecem o bar, que vêm para a Espanha, o nosso público é mais ou menos isso, né? São pessoas que têm paixão pelo vinho, não são necessariamente espanholas, mas querem vir para a Espanha, vêm para Madrid, querem entender quais são os lugares legais para ir, né? O que tem de mais chulo aí na cidade. Uma coisa que eu tenho notado é que vocês estão trazendo também cervejas agora para a carta, né? Me fala, essa proposta é temporária, vocês estão fazendo um experimento, vai ficar parte da carta fixa? Vai ficar parte. Tem que saber que a gente teve 2 bairros, né? Teve esse que foi sempre vinho e a gente teve um outro que foi dedicado à cerveja artesanal, né? Craft beer. E cerveja belga, que a pandemia fez muito estrago, né? Então a gente fechou de cerveja há 8 meses atrás. Mas é verdade que para mim, tendo tido esses 2 projetos
e Malandra, que era o outro bar, foi um projeto muito importante pra mim. Era impossível pra mim não simplesmente ter ignorar a coisa, cerveja. Exatamente. Simplesmente esquecer da qualidade da cerveja, que era uma coisa muito importante. A gente aprendeu muito sobre a cerveja nesse momento. Então eu decidi, como é um bar francês, mediterrâneo, eu decidi guardar uma seleção de cerveja belga, tanto on tap, quanto a gente tem uma seleção de 4 tap, onde a gente sempre faz rotações de cerveja, das melhores belgas que existem no mundo. E a gente tem uma seleção de 10 cervejas de boteia belgas também, com os grandes clássicos, né? Marretsu, de velha, os clássicos belgas. E isso é algo fixo que eu não quero mudar, que eu não quero tirar. São as sobreviventes de Malandra e eu me orgulho muito de ter feito esse projeto também, por mais que tenha acabado. E eu quero que essa lembrança, essa homenagem à Malandra fique aqui no Micacita de alguma maneira, e essa é a maneira que eu encontrei. Vamos fazer cata de cerveja, Sal? Então, é uma noção interessante porque é uma pergunta muito interessante esta, porque, ao fim e ao cabo, se nós observamos, hacemos um flashback e retornamos à época onde abrimos Micacita al princípio, Jorge e eu, quando nos sentamos a pensar o conceito, Jorge tinha muito claro a ideia da decoração, da ideia da carta e tudo isso. Eu tinha muito claro a ideia das bebidas, né? Então, eu tenho paixão por álcool. Então, mas tudo. Então, a mim me interessa tanto os vinhos, mas me gustam os destilados também. Então, quando nós abrimos, eu tinha, por exemplo, aqui uma seleção de whisky muito boa, mas como eu falei, o público não estava preparado para isso. Então, mas agora tem muito público falando, você acorda, você lembra de quando eu tinha esse whisky, né? Ok, it's coming back, vai voltar. Então, eu tenho muitas ideias, por exemplo, quanto a produtos fermentados, temos vinho, temos isto, pero sake, por exemplo, é uma coisa que me gostaria trazer aqui, um par de 2 ou 3 referências. Me gostaria também volver a trazer esses whiskies, alguns rones especiais, alguns mezcales também. Então, estamos nessa dinâmica de sempre proponer coisas diferentes, chulas para nosso público, surpreendentes a vezes, que não encontras necessariamente em muitos sítios. Uma das vantagens de ser um sítio pequeno, não temos que comprar grandes quantidades para que nuestros clientes sean contentos. Entonces, lo importante es tener algunas referencias de cosas que hemos probado, que nos gustan y que queremos transmitir y compartir con nuestros amigos y nuestros clientes. Entonces, está la cerveza y estas coisas que também queremos trazer. Perfeito. Quero fazer parte de todos esses projetos. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo projeto. Eu repito, é um dos bares que eu mais gosto em Madrid, é o bar que eu realmente considero minha casa. Então já comemorei aniversário aqui, a Tainá já comemorou aniversário aqui, já fiz ano novo aqui, já vimos apuração de eleição aqui. Não pode falar. Temos bastante história, pode falar assim. Bom, obrigado, muita sorte no que depender da gente, vida longa ao Micacita. Vida longa ao Micacita. Saúde. E aos amigos. Saúde.